Você vai aprender física, eu garanto. Fera, quando a gente fala de atrito viscoso, a gente está falando de atrito em fluidos, que é um pouquinho diferente do atrito entre superfícies, mas também é entre superfícies, só que uma delas é fluido, pode ser um líquido ou um gás. E aí, quando a gente fala de atrito viscoso, a gente depende esse atrito de alguns fatores. A gente depende principalmente do meio e do corpo. Mas o que é do meio e o que é do corpo? Quando a gente fala do meio, a gente fala da constituição física do meio. Então, densidade influencia. E aí, a temperatura do corpo influencia porque a temperatura muda a densidade do meio, né? A densidade do fluido é muito relevante, mas no caso do corpo que se desloca dentro do fluido, o formato do corpo é ainda mais relevante. Então, basicamente, a gente pode pensar em características do meio, como a densidade do meio, e característica do corpo. E aí se o corpo é polido, se o corpo é rugoso, mas principalmente sobre o formato, a forma do corpo. Você já deve ter ouvido falar em aerodinâmica, né? Que o desenho da superfície dos corpos influencia o desempenho dele ao cortar o ar, né? Corpos que são mais achatados, mais quadrados, resistem mais à passagem do fluido. Então tem mais dificuldade. Corpos mais arredondados são mais fluidos, passam com mais facilidade. Na situação geral, a gente pode dizer que a força de resistência do ar, ela é proporcional à velocidade do corpo nesse fluido. Então veja que depende da densidade, depende da forma e depende da velocidade. A densidade, temperatura, forma do corpo, constituição, porosidade, essas coisas todas estão escondidas, na verdade estão representadas aqui pela constante. A velocidade v, ela é elevada a um expoente n, porque em alguns casos a força cresce linearmente com a velocidade, em alguns outros casos ela cresce quadraticamente com a velocidade. Em casos mais raros, com outros valores. Normalmente n é 1 ou n é 2, na maioria dos casos. E entre essas duas possibilidades, n2, n igual a 2 é o que a gente vai encontrar com mais frequência nos problemas. E aí, muita atenção. Se você tiver uma forma geral, você vai usar o n como 2. Se for diferente de 2, ele tem que expressar para você qual é o valor do n. Quando a gente tem uma queda, por exemplo, no ar, que a gente vai considerar a resistência do ar, a gente usa essa expressão com v ao quadrado. E como a força de resistência do ar se opõe ao movimento do corpo que está em queda, porque o sentido da força de atrito viscoso é contrário ao movimento no fluido, eu vou ter a força peso puxando para um lado e a força kv ao quadrado puxando para o outro. No início o v é pequeno, essa força é menor do que o peso, o corpo cai acelerando. Só que à medida que ele cai acelerando, a velocidade vai aumentando com o tempo. Então se a gente pensar aqui num gráfico de aceleração do corpo em função do tempo, o corpo começa com uma aceleração aqui, g, da aceleração da gravidade, porque a força resultante é só o peso. Quando ele começa a cair, surge uma força kv ao quadrado, que é de resistência, então que se opõe e que vai aumentando à medida que o corpo fica mais rápido. Se essa força aumenta, o resultado é cada vez menor, e eu tenho um gráfico parecido com esse aqui, em que num determinado tempo a aceleração se anula. Quando a aceleração se anula, a gente diz que a velocidade atingiu sua velocidade máxima, a velocidade limite. Ora, isso se dá quando k vezes v quadrado
equilibra com a força-peso, que é m vezes g. Então, esse k que está multiplicando passa dividindo, a gente fica com mg sobre k, e como o v está ao quadrado, quando eu quiser somente o v, eu passo a raiz quadrada para o outro membro. Então, essa é a velocidade limite de queda vertical. Perceba que se a massa do corpo é constante e a variação de altura é pequena, mg é uma constante. A velocidade limite pode aumentar ou diminuir dependendo do k. E como esse k, entre outras coisas, depende da forma do corpo, se você muda o formato do corpo, você consegue mudar esse k. Por exemplo, quando um paraquedista salta, ele salta com o paraquedas fechado, a área de contato com o ar é menor. Então, esse k aqui é um número que permite que essa velocidade seja mais alta. Esse k aqui, quando eu tenho uma área menor de contato, esse k é menor, essa divisão fica maior, essa raiz quadrada é maior e a velocidade limite é também mais alta. Então, com o paraquedas fechado, eu tenho um k menor e uma velocidade limite maior. Na hora que eu abro o paraquedas, eu aumento a área de contato, eu mudo a forma. E aí, quando eu aumento a área de contato, eu aumento esse k. Ao aumentar esse k, eu diminuo o resultado dentro dessa raiz quadrada, o que faz a velocidade limite ser bem menor. Então, num corpo que salta com resistência do ar, inicialmente a velocidade diminui, depois ela se torna constante quando ela atinge o limite, e ao abrir o paraquedas ela diminui bruscamente e depois se torna constante mais uma vez. Bora dar uma olhada nos exemplos para entender isso melhor. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Duas esferas de massas diferentes e de mesmo diâmetro são abandonadas de uma mesma altura em relação ao solo. Considerando os efeitos da resistência do ar e a altura, que é bem maior que o diâmetro das esferas, podemos afirmar corretamente que... Fera, atenção! Como a gente tem uma queda das esferas com resistência do ar, a gente tem que há uma força feita pelo ar que é proporcional à velocidade de queda. Importante que essa constante aqui, olha só, está relacionada, entre outras coisas, ao meio, que é o mesmo para as duas esferas, ao formato do corpo, que é o mesmo para as duas esferas, porque ele diz que as esferas têm mesmo diâmetro. O que difere entre elas é a massa. Ora, lembrando que peso é massa vezes a aceleração da gravidade, e que quando a força resultante é igual a zero, a gente vai ter a força feita pelo ar equilibrando a força-peso, a gente consegue perceber que K vezes V elevado a N é igual a M vezes G. Então, a velocidade limite, esse K vai passar dividindo, já que ele está multiplicando, e o N vai para a raiz quadrada. É dado por M vezes G sobre K, e aqui o índice é N. A velocidade limite vai depender da massa das esferas, da aceleração da gravidade, que é a mesma para as duas, do formato e do meio, que é o mesmo para as duas. Como que muda é só a massa, a velocidade limite é diretamente proporcional à raiz enésima da massa. Quem tem mais massa atinge uma velocidade limite maior e por isso consegue cair em menos tempo. Logo, a esfera de massa maior
vai atingir uma velocidade limite também maior e por isso vai conseguir chegar ao solo em menos tempo. Então a esfera de massa maior atinge o solo primeiro. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra A de aprovação. Aprovação que é o seu destino, fera. Vamos juntos. Devido à resistência do ar, as gotas de chuva caem com velocidade constante a partir de certa altura. O módulo da força resistiva do ar é dada por F igual a A que multiplica V ao quadrado, onde A é uma constante de valor 8 vezes 10 elevado a menos 6, Newton que multiplica segundo quadrado sobre metro quadrado, e V é o módulo da velocidade. Nessas circunstâncias, uma gota cujo módulo do peso vale 3,2 vezes 10 elevado a menos 7 newtons, atinge o solo com velocidade de módulo em metros por segundo de... Fera, durante a queda da gota, a gente vai ter duas forças atuando sobre ela. Uma dessas forças é praticamente constante, que é a força de ação gravitacional, a força-peso. Já a outra força é uma força variável, que é a força de resistência do ar. Ora, quando a velocidade for máxima, a gente vai ter a situação de equilíbrio, em que a força de resistência do ar se equilibra com a força-peso. A força de resistência do ar é do tipo A, que é uma constante, vezes velocidade ao quadrado, e isso é igual a peso. Essa velocidade aqui, limite, eu vou obter passando o A que está multiplicando, dividindo. E como aqui está ao quadrado, eu extraio a raiz quadrada nos dois membros. Pronto. Agora é só substituir os valores e fazer o cálculo com atenção. A velocidade limite vai ser igual a raiz quadrada do peso, que na questão diz ser 3,2 vezes 10 elevado a menos 7. Sobre a constante, que diz na questão ser 8 vezes 10 elevado a menos 6. Isso aqui então vai ser igual a raiz quadrada, 3,2 dividido por 8 dá 0,4. 10 elevado a menos 6 dividindo 10 elevado a menos 7, o expoente do denominador passa para o numerador com sinal trocado, então fica mais 6. Menos 7 mais 6 dá 10 elevado a menos 1. Se a gente desloca a vírgula uma casa decimal da esquerda para a direita, a gente fica que a velocidade limite fica igual a raiz quadrada de 4 vezes 10 elevado. Como aqui 0,4 passou a 4, ele aumentou. Para compensar, eu subtraio 1 no expoente. Então fica 10 elevado a menos 2. Raiz quadrada de 4 é 2 vezes raiz quadrada de 10 elevado a menos 2. Eu repito a base e divido o expoente da potência pelo índice da raiz. Menos 1. Como é velocidade, metros por segundo. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra B. B de boazinha, tranquila, só aplicação da fórmula. Em um salto de paraquedismo, identificam-se duas fases no movimento de queda do paraquedista. Nos primeiros instantes do movimento, ele é acelerado, mas devido à força de resistência do ar, o seu movimento passa rapidamente a ser uniforme com velocidade V1, com o paraquedas ainda fechado. A segunda fase tem início no momento em que o paraquedas é aberto. Rapidamente ele entra novamente em um regime de movimento uniforme com uma velocidade V2.
Supondo que a densidade do ar é constante, a força de resistência do ar sobre o corpo é proporcional à área sobre a qual atua a força e ao quadrado de sua velocidade. Se a área efetiva apresenta 100 vezes no momento em que o paraquedas se abre, podemos afirmar que, perceba, fera, a área efetiva aumenta 100 vezes e ele quer saber o que acontece com a velocidade. Acompanhe na resolução. Fera, a questão diz que a força de resistência é proporcional à área. A questão diz que a força é proporcional à velocidade ao quadrado. Ora, se eu tenho duas proporcionalidades diretas, eu posso juntar as duas numa coisa só e dizer que a força, então, é diretamente proporcional ao produto da área, que eu vou chamar só de A, vezes velocidade ao quadrado. Ora, se duas grandezas são diretamente proporcionais, a razão entre elas é constante. Então, a força na primeira situação está para área 1 vezes V1 ao quadrado, assim como a força na segunda situação está para área 2 vezes velocidade 2 ao quadrado. Uma coisa que é importante que a gente perceba é que com o paraquedas aberto ou paraquedas fechado, ao final do processo, ele vai estar equilibrando o mesmo corpo. Então ele começa acelerando, aí vai aumentando a força de resistência do ar até que ele equilibra o peso do corpo. Aí abre o paraquedas, freia bruscamente e de novo entra em equilíbrio com o peso do corpo. Então essas forças no final são iguais, porque F1 e F2 equilibram o peso do corpo. Ora, se essas forças são iguais, isso significa que esses denominadores também são. Então eu tenho que área 1 vezes V1 ao quadrado é igual a área 2 vezes V2 ao quadrado. Só que eu sei que a área 2 é 100 vezes a área 1. Então eu posso escrever área 1 vezes V1 ao quadrado é igual a 100 vezes área 1, que multiplica V2 ao quadrado. Nem preciso saber quanto vale a área 1, tchau para ela. Como aqui está V ao quadrado, 100 que é quadrado perfeito e V2 que também está ao quadrado, eu posso extrair a raiz quadrada para simplificar as nossas contas e ficar aqui V1 é igual a 10 vezes V2. Como em todas as alternativas eu quero a razão entre V2 e V1, olhando para isso aqui, V2 sobre V1 é igual a V2 sobre 10 vezes V2. V2 simplifica com V2, em cima fica 1, embaixo fica 10, 1 sobre 10 é igual a 0,1. Então, a razão entre V2 e V1 é igual a 0,1. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra B, B de boazinha, tranquila, quando a gente sabe o que fazer.